Oiê, então vou falar sem rodeios sobre amadurecimento, que tem a ver com traição, com ciúmes, com insegurança, com frustração, tudo isso está interligado, tá? Por que é tão importante a gente amadurecer? Porque sem amadurecer, a gente sempre vai sofrer com todas essas coisas para sempre, tá? O que acontece? A questão, por exemplo, frustração. Frustração, vocês mesmos, quando eu perguntei, responderam que é porque a gente cria uma expectativa sobre as pessoas, exatamente. Sobre as pessoas, sobre as coisas. Criar expectativa é um movimento de uma pessoa imatura. O que é uma pessoa imatura, gente? É uma pessoa que ainda não alcançou um nível de consciência maior. Eu acredito muito na teoria das 12 camadas da personalidade. Para vocês entenderem isso, eu preciso explicar para vocês entenderem sobre traição, sobre tudo isso, preciso explicar uma coisinha para vocês, que é a questão da formação do caráter, tá? E vocês vão entender melhor. Como que se dá a formação do caráter? A nossa formação do caráter, ela é do zero, né? Desde quando a gente nasce, até os 7 anos. É ali que forma o caráter, tá? O que é o caráter? O caráter é uma criança, gente. Uma criança, ela não tem filtro de nada. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, ela capta. Sem saber se aquilo é certo, se aquilo é errado. Então, se a criança foi criada num ambiente onde tinha todo tipo de perversidade, ou ela não foi criada num ambiente perverso, mas ela tinha acesso à televisão, a telas, a celular, a videogames, a coisas desse tipo, ela não consegue entender que aquilo é uma ficção, que aquilo não é realidade. Então, por exemplo, geração 70, 80, principalmente a geração 80, 90, a geração 90 então foi a mais perdida, que foi uma geração que foi criada com televisão, com telas, com programa do Gugu, com banheira do Gugu, com Playboy, com tudo isso, não foi? Com El Chan, com o bonde do Tigrão. A geração que tá vindo agora, pior ainda. Então eles vêm, gente, desculpa falar, mas eles vêm bumbo e peito toda hora, praticamente pessoas praticando sexo, né, ali, a olho nu, todo tipo de palavrão, músicas que desrespeitam as pessoas, que desrespeitam as mulheres. E aí, dentro dessa casa, se não tem um filtro dentro dessa casa, se não tem um pai e uma mãe que realmente se ama, que realmente eduque essa criança e promova um ambiente melhor para ela, é óbvio que esse caráter dela vai ser mal formado. Então, gente, hoje 90% das pessoas não tem um bom caráter, porque não é nossa culpa, é culpa do ambiente, de tudo aquilo que nós vimos. Dá para entender até agora? Se você for mãe, se você for pai, presta muitíssima atenção em como você está criando seus filhos. Porque levar os filhos na igreja de domingo, levar os filhos de vez em quando, e dentro de casa tá um trupé, dentro de casa você deixa a televisão ligada, você deixa ele com o celular na mão, não tá adiantando nada, ele tá consumindo tudo aquilo. E a faixa etária onde as crianças mais consomem pornografia, onde as pessoas mais veem pornografia, é dos 8 aos 10 anos. Porque você vai baixar um aplicativo, um joguinho, um negócio, e ver um negócio de pornografia ali. Certo? Bom, então tudo isso inseriu na nossa cabeça, no nosso caráter. Dos 7 aos 14 anos, nós temos um reforço do caráter. O que acontece? Dos 7 aos 14 anos, piora. Por quê? Por exemplo, os meninos têm acesso a toda a pornografia. É tio, é priminho, é coleguinha na escola mostrando coisas. Às vezes não tem em casa, mas é mostrando coisa. Os pais não conversam sobre isso, não alertam. As igrejas, enfim, todo o ambiente. Então, você tem uma formação de caráter ruim. Entendeu? Péssima. A grande maioria de nós teve uma formação de caráter ruim. E formação de caráter não é nosso mérito, certo? Não é nosso mérito. Então, se você tem um caráter bom, se você é uma pessoa que nunca viu pornografia, se você é uma pessoa pura, né? Parabéns, parabéns para os seus pais que privaram você desses problemas, que de alguma forma conseguiram fazer isso. Mas não é seu mérito. Formação de caráter não é nosso mérito. Bom, formação de caráter... nós não conseguimos alterar de certa forma o caráter. O que nós conseguimos alterar e o que é tão responsável quanto as nossas ações? A personalidade. A personalidade nós conseguimos alterar. Por isso que eu acredito muito na teoria das 12 camadas da personalidade. Quanto mais você sobe níveis de camada, mais consciente você é. Beleza, gente, nossa cabeça tem o consciente e o subconsciente. Vocês já ouviram falar de subconsciente, não viram? Quando a gente tá dormindo, é o subconsciente, sonho, não sei o que lá, nananã, subconsciente. Quando a gente fala, o nosso subconsciente. O que é o subconsciente? Sabe o iceberg? A nossa consciência é a pontinha do iceberg. A consciência é isso aqui, o que a gente decide fazer. O que a gente fala, o que a gente decide, são os atos.
Subconsciente é tudo isso aqui que está lá dentro, no nosso imaginário. Então tem imaginário, tem formação de caráter, tudo isso. Então a grande parte da nossa mente é subconsciente. E no subconsciente estão essas coisas ruins, erradas, imaginário, tudo que nós consumimos. Então o subconsciente, se ele é forte e nós não conseguimos trabalhar a consciência, e a consciência fica fraca, que é o caso de pessoas imaturas, tá? E eu já vou te adiantar que 90% das pessoas são imaturas, então você dificilmente vai ser uma pessoa madura se você está me assistindo. O que acontece? Se você é imaturo ainda, a sua consciência, que são as coisas que você decide, ela é fraca. Então você decide as coisas pelo subconsciente. O subconsciente, ele é cheio de maldade, de concupiscência, de coisas erradas, de prazeres, de tudo que é ruim, entendeu? Normalmente. Tudo que está no nosso imaginário, tudo aquilo que nós vemos, tudo que nós ouvimos. Por isso, no processo de amadurecimento, a gente tem que selecionar demais. Uma pessoa madura não é uma pessoa que fica ouvindo música. Às vezes ela não ouve nem gospel, nem hino. Ela não ouve. Porque dependendo das coisas, aquilo que você consome muda o seu imaginário. Então você pode se tornar uma pessoa mais vitimista, uma pessoa mais triste, uma pessoa que só vive problemas, uma pessoa que vive sendo atribulada, porque você está consumindo coisas que fazem você se sentir assim. O que você vê é de extrema importância. A limpeza do imaginário demora 10 anos para acontecer. Então uma pessoa que consumiu pornografia vai demorar 10 anos para ela ser limpa de tudo aquilo que ela viu. Você entende como é difícil? Como é complicado? Bom, então como que nós amadurecemos? Fortalecendo a consciência. A consciência. Pessoas imaturas, elas vão ter atitudes como? Se frustra com tudo, se frustra com as pessoas, ela sente muito, por exemplo, assim, a vida dela acaba por um problema, às vezes é um problema grave, mas a vida dela acaba. São pessoas que não são firmadas na graça, não tem como ser firmado na graça. Assim, porque se acontece um problema, você já fica, Deus não tá na minha vida. Se não vem o irmão da igreja visitar, você já acha que não sei o que lá. Você não consegue entender as coisas. Uma pessoa madura, o que ela faz? Ela tá vendo o caminho aqui e ela vai reto, e ela passa por cima do que tiver. E ela não olha nem pra direita nem pra esquerda, ela só vai. Uma pessoa madura, ela vai pro fundo do poço, ela sobe, ela recupera e ela vai. E se ela for pro fundo do poço de novo, ela vai e não se corrompe, ela não perde os valores. Os valores estão aonde? Na consciência, na personalidade, não é no caráter. Então, pessoas que traem, vamos lá, pessoas que traem, elas estão com a consciência forte ou fraca? Quando nós estamos com a consciência fraca, nós deixamos que os nossos instintos e impulsos nos comandem. Então, por exemplo, traição. Vamos pegar os homens, tá? Porque a grande parcela são mulheres traídas, tem homem traído também, mas a grande parcela são as mulheres. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Quando um homem trai, ele só tá querendo se sentir mais homem. Ele não ama aquela mulher. Não é igual uma traição que uma mulher cometeria. Ele só usa o corpo daquela mulher igual uma boneca inflável. É só isso. Ele não sente nada por aquela mulher. Ele só tá querendo despejar qualquer coisa ali. Porque ele está insatisfeito com alguma coisa da vida dele. Então, assim, a traição do homem, gente, é uma coisa que dá pra corrigir muito fácil. E por que esse homem traiu? Porque ele estava com a consciência fraca. Porque ele se deixou dominar pelos instintos, pelos impulsos. Porque no subconsciente dele é cheio de pornografia, é cheio de porcaria, é cheio de um monte de coisa. Ele é uma pessoa o quê? Imatura, infantil, fraca. Ele não está firmado nos deveres, no cumprimento dos deveres dele. Um homem honrado não trai. Então, a pessoa que trai é uma pessoa que não tem honra. Entende? Então, se você foi traída, entenda que, primeira coisa, não tem a ver com você. Não é você a causa da traição. A causa da traição é a fraqueza da consciência do seu marido. Então, o que você precisa? Se você for uma pessoa madura, você vai olhar para essa traição. Primeira coisa que você vai fazer. Por que ele traiu? O que estava acontecendo na nossa vida? Será que aconteceu algo num lugar que ele se desviou e eu não prestei atenção? Normalmente é isso. Em algum momento, esse homem, essa mulher que trai, se desviou do caminho. Se desviou como? Por muitas coisas. Qual foi o fator que motivou essa traição? Isso sim é responsabilidade do casal
observar junto. O ato da traição sempre vai ser consequência, culpa e responsabilidade do traidor. O ato, quando eu cometo o ato, é minha responsabilidade. Não importa que foi o meu subconsciente, que foi o meu imaginário, que foi o trauma da minha infância, não importa. Fui eu que tomei aquela atitude, por mais errada que seja. Por isso que fortalecer a consciência faz com que nós erremos menos, com que nós tenhamos mais sabedoria, com que nós não saímos do caminho, entendeu? Se você se casou, você deve, por obrigação, chegar até o fim da vida. Ou da sua ou do outro. É isso, um casamento é isso, entendeu? Não tem isso aqui, aquilo ali, não tem. O dever de todas as pessoas casadas é seguir até o fim. Para eu seguir até o fim, eu posso ser ciumenta? Eu posso ser insegura? Eu posso negar sexo pro meu marido? Eu posso ser sei lá o quê? Eu posso ficar traindo? Não. Como que eu vou chegar ao final da vida se eu tô cometendo tudo isso? Onde que tá o meu dever? O que está acontecendo hoje? As pessoas esqueceram que elas têm deveres a serem cumpridos, elas querem ouvir os direitos. Você não quer ouvir o que eu estou falando aqui. Você quer ouvir que você é uma vítima da traição. É isso que você quer ouvir. Uma pessoa que é traída, ela quer ouvir isso. Que eu paparique ela, que eu mime ela, e eu não vou fazer isso. Uma traição é algo cruel, é algo triste. Quem foi traído sabe. É horrível. Mas esse fato, assim como um abuso sexual, um estupro, um trauma de infância, qualquer coisa, não pode definir o rumo da nossa vida. Nós não podemos ficar parados olhando para aquele evento da nossa vida, que é um nada perto de tudo que significa a nossa vida e para onde estamos indo, e acabar com a nossa vida por conta disso. Pessoas maduras olham para aquilo e eu vou superar isso daqui. E o que eu tenho que fazer para superar? Primeira coisa, uma pessoa casada, você não pode sair acabando com o seu casamento por causa de uma traição. Tem salvação, tem jeito. Normalmente, ainda mais se esse marido não for crente ainda, não for convertido, é possível, tem salvação, para tudo tem jeito. Só que você primeiro precisa entender que você precisa amadurecer. Uma pessoa, para não se frustrar, para ela não ficar parada no caminho, ela precisa amadurecer. Você precisa deixar com que a sua consciência seja forte. Como que a gente faz para a consciência ser forte? Como que a gente faz para a consciência vencer tudo isso que nós consumimos até aqui? Tá? Amadurecimento não tem a ver com idade. Tem pessoas com 70 anos que fazem cada coisa que é pior do que uma criança, emocionalmente falando. Não são atitudes infantis, mas são atitudes infantis emocional. Entendeu? A emoção muito aflorada, pessoas com emoção aflorada demais, pessoa que você conta uma notícia, a pessoa quase morre, pessoas que você não consegue conversar, pessoas que não sabem debater, você começa a conversar com ela, ela já vem com 500 pedras para jogar em você, porque simplesmente você não concorda com ela. Isso são atitudes de pessoas imaturas. Como que a gente fortalece a nossa consciência para a gente se tornar uma pessoa madura? Primeiro, aceitando que você é imaturo. Aceitando que você precisa mudar, aceitando que você precisa melhorar, aceitando que você não sabe tudo, aceitando que o que você pensa não muda nada. Gente, deixa eu falar uma coisa, o que você pensa não muda nada para Deus, para a vida, a verdade. O que é verdade é verdade. E você pode não concordar com o que eu tô falando aqui, mas o que eu tô falando aqui é a verdade. E aí, tanto faz, tanto fez se você não acredita. Tanto faz, tanto fez se você acha que a pessoa que traiu não merece mais nada e que não sei o que, não sei o que lá. Tanto faz. Não vai mudar o fato de que essa pessoa que traiu estava com a consciência fraca e que isso não é o mais importante. E que isso não pode determinar a sua vida, que foi a pessoa traída. Pior ainda, deixar de ir para a igreja, deixar de servir a Deus. Que culpa Deus tem do que as pessoas fazem aqui na Terra? Deus não tem culpa nenhuma. Porque nós temos o livre-arbítrio. No livre-arbítrio, nós podemos escolher ter sabedoria, nós podemos escolher o que nós plantamos e nós colhemos o que nós plantamos. E tem coisa que a gente não plantou e a gente vai colher também, porque não depende de nós, depende do outro. Você não controla o seu marido, você não controla a sua esposa, você não controla os seus filhos, você não controla as pessoas. A única pessoa que você deveria controlar e normalmente você não controla é você.